Sofia Brizos, bem-vinda. Começo por perguntar-lhe, neste tipo de perícias forenses, no contexto de doenças degenerativas, é prática corrente realizarem-se este tipo de testes de despistagem de fraudes ou simulação? Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Neste tipo de avaliação é habitual pedir um exame complementar neuropsicológico, que consiste em vários testes, numa bateria de testes, e que é habitualmente feito por um psicólogo, neuropsicólogo. E dentro dessa gama de testes que é passada, num contexto forense, é habitual ser administrado um ou até mais do que um teste para despiste de simulação ou de exagero de sintomas. Sim, Bem, no caso de Ricardo Salgado, isto é uma perícia que não conhece, mas foi muito noticiada na comunicação social. sim, Foi feito um teste que tem o nome técnico de SIMS, Inventário Estruturado de Simulação de Sintomas, sim. e que visa detectar a simulação de sintomas psicopatológicos e neuropsicológicos. Em termos práticos, no que é que consiste este teste? Ora bem, como lhe disse, eu se calhar não sou a melhor pessoa para explicar o teste em rigor, porque é um teste psicológico e administrado por psicólogos, mas sei que é um teste que tem várias escalas e que serve exatamente para perceber, é um teste que é a própria pessoa que preenche, ou então é-lhe lido para. São-lhe feitas perguntas para ele São responder perguntas, verdade ou mentira, é sim, sim, isso? exatamente, exatamente, mas é um teste Que de tipo de perguntas são, por exemplo? relato sobre são vários domínios que têm a ver com memória, com sintomas psicóticos, com sintomas neurológicos, portanto são vários domínios e depois a pontuação, dá uma pontuação total e uma pontuação por domínio, que tem, digamos, um cut-off, não é? E que tudo o que seja acima desse cut-off é indiciador que a pessoa respondeu de forma que não é habitual e que, portanto, que será indiciadora de simulação, ou seja, que respondeu que existem ou que sente algumas experiências ou sintomas, quando na verdade isso não é suposto acontecer comparativamente àquilo que são os resultados obtidos no resto das provas. Pronto. Muito bem. Como vimos na introdução desta conversa, a perita que examinou e realizou os testes detectou que Ricardo Salgado respondeu, e agora estou a citar a perícia, frequentemente a itens referentes a sintomas atípicos em pacientes com distúrbios psicopatológicos ou neurocognitivos genuínos, Uhum. o que levanta a suspeita que possa existir simulação. Fim de citação. E que o padrão dessas respostas, vou voltar a citar a perícia, são inconsistentes com padrões de comprometimento produzidos por disfunção ou dano cerebral real. Fim de citação. Podemos interpretar daqui que o paciente tentou enganar a perita? Eu acho que utilizar essa expressão tentar enganar é muito forte. Eu acho que o examinando, não é? Sim. Terá, tem a noção do contexto em que está num contexto avaliativo, tem a noção, ou terá a noção, de que realmente pode ter ganhos secundários em fazer passar uma imagem mais grave da sua condição e que, quando lhe são feitas certas questões, se sim ou se não, poderá tender a agravar, não é? A dar uma imagem mais negativa daquilo que é a realidade. Pronto, eu interpreto isso dessa maneira, não no sentido Não no simular sentido de fraude. de inventar algo que não existe, mas sim na dúvida entre o sim ou não, eu vou dizer que, sim, sim, eu sinto isso porque é algo que eu acho que uma pessoa na minha condição, se tiver um bocadinho mais, ma- numa situação um bocadinho mais grave, seria essa a resposta que Portanto, daria. digamos que é num sentido de exagerar Seria mais num sentido de e não exagero. num sentido de fraude, por exemplo, de Sim. enganar completamente. Não, não, de criar um quadro que não existe. Atenção que depois estas provas não valem muito pouco isoladamente, não é? Portanto, e por isso é que uma avaliação neuropsicológica é composta por várias provas, Ou seja, não podemos olhar só para só isso. para uma. E devem ser, às vezes, até utilizadas mais do que uma prova para medir a mesma coisa, para ver se as duas batem certo. E tanto quanto é do meu conhecimento, daquilo que Foi publicado na foi comunicação social. publicado, aquilo que os resultados também desta perícia e da outra avaliação neuropsicológica na outra perícia é que não houve exagero de sintomas
por parte... Pois era uma das perguntas que eu lhe ia colocar, é que Sim. na outra perícia, na Exatamente. primeira, aliás, Da perícia, primeira. isso não foi detectado. Exatamente. Portanto, não foi detectado, mas atenção, portanto, o que... Mas Eu não foi sei... feito o teste? Exatamente, eu não sei qual é que foi o teste que foi Claro. passado. Poderá ter sido passado outro teste e, Claro. portanto, o resultado ser um bocadinho diferente. E por isso é que, como eu digo, é importante, nestes contextos, ser utilizado até mais do que um teste para ver, não é? E aí sim fazermos esta ponderação. Temos de ter cuidado com esta primeira conclusão, digamos Sim, assim. sim, sim. Ou este indício. Bom, Sim, sim. eh, Aliás, e- essa é que é a ciência do perito. Senão qualquer um faria, senão qualquer computador faria Claro. o exame, não é? Claro. É toda esta ponderação e nem tudo o que parece é. Muito Exatamente. Ricardo Salgado tem pendente uma pena de prisão de 8 anos por 3 crimes de abuso de confiança, sendo que o processo ainda está no Supremo Tribunal de Justiça. Em teoria, é provável que a pena transite em julgado ainda este ano. E nessa altura terá de ser avaliado se Ricardo Salgado cumpre pena no estabelecimento prisional ou não. A minha questão é, o facto de existir esta alegada simulação, que, como já vimos, na sua opinião, não pode ser interpretado como um facto absoluto, Não. mas o facto de existir esta simulação, isso pode ajudar a comprovar que o arguido tem consciência da existência do processo penal, logo pode interiorizar o sentido da pena, uma questão fundamental para alguém ser preso. Eu acho que, e também do que li na comunicação social, acho que não há dúvidas de que há o diagnóstico de demência, Alzheimer. de tipo Alzheimer, e As duas inclusivamente, perícias são claras nesse sim, aspecto. isso acho que ninguém tem dúvidas. Depois, a demência de Alzheimer tem várias fases, não é? E também acho que os peritos estão todos de acordo relativamente à fase da demência de Alzheimer, que será uma fase já moderada. E aquilo que é de esperar é que é uma doença progressiva, não é? Irreversível e com caráter progressivo para o agravamento. E, portanto, aquilo que nós observamos agora, ou que foi observado, aliás, nas perícias feitas em setembro, não é? Terá Sim. sido em setembro, já passaram uns meses, é que muito provavelmente a situação agora será pior ainda do que era em setembro. E será muito provavelmente pior no verão e no final do ano. Portanto, como disse bem, na altura em que houver uma decisão, eu acho que é muito sensato e prudente ser feita uma avaliação, uma nova avaliação contemporânea e, sobretudo, com essa especificidade, avaliar se o Dr. Coisa Salgado... que estas perícias, pelo que eu julgo saber, não foram com esse analisaram. intuito. Não foram com esse intuito e, portanto, o Só com o intuito de objetivo... perceber se podia testemunhar ou não. Exatamente. Portanto, para cada objeto, cada dúvida, não é? Quase que deve ser feita uma perícia. E aqui, tratando-se de uma doença que vai evoluir, mais ainda a necessidade de ser feita uma perícia à data. Portanto, imagino que essa decisão não vai sair amanhã, não é? Sairá se calhar daqui por uns meses, digo Sim, eu, até não ao sei. final do ano. Até ao Pronto. final do ano. Acho muito sensato que seja pedida nessa altura uma avaliação contemporânea e, portanto, aquilo que aconteceu agora não será muito relevante. A única coisa que é relevante agora é sabermos que não há dúvidas que há uma doença neurodegenerativa, não é? Uma demência de tipo Alzheimer e que está a progredir, não é? Pronto, e portanto vai ser com certeza pior. Na melhor das hipóteses estará igual, mas vai com certeza estar pior daqui por uns meses e porventura é de admitir, não é? É de admitir, é uma possibilidade que deve ser avaliada do ponto de vista pericial, se nessa altura o Dr. Salgado ainda vai ou não estar capaz para entender, não é, o objetivo de uma pena. Isto é fundamental para saber se ele Sim. pode ser preso ou não. Sim, Ele ou sim. qualquer outra Ou pessoa. qualquer outra pessoa. Deixa-me colocar aqui problematizar aqui uma questão. Sabemos, também já era público, mas as perícias voltaram a constatar de que o Dr. Ricardo Salgado está inscrito num ensaio clínico para estudar a doença de Alzheimer e até está a tomar uma medicação que será experimental, se eu bem percebi. O Dr. Salgado assinou uma declaração, salvo erro, acho que é essa a data, entre 2020, 2021, etc. Duas perguntas numa só. Em primeiro lugar, este ensaio clínico pode retardar os efeitos da doença, por um lado, por outro lado. O facto de ele ter assinado a declaração também tem alguma relevância em termos de perceber o estado atual da progressão da doença. Claro, todas essas são as peças do puzzle que devem ser, não é, ponderadas e que devem ser interligadas quando estamos a fazer uma perícia. Portanto, eu sei que há muita informação que foi junta aos autos, desde exames de imagem, não é, a ressonâncias magnéticas, PET, várias avaliações neuropsicológicas que foram feitas na instituição onde ele é seguido e há essa informação de que, de facto,
o Dr. Salgado está a ser, foi incluído no ensaio clínico, e qualquer indivíduo para ser incluído no ensaio clínico, ou tem um representante legal que se substitui a ele e que assina, o que não parece ser o caso, Sim. não é desse conhecimento, Claro. portanto, terá sido ele a assinar em como consentia, não é, a participar no ensaio. E para isso é preciso haver, não é, quem está a propor esse ensaio tem que perceber se aquela pessoa está ou não capaz para entender aquilo que lhe está a ser proposto, qual é que é o objetivo do ensaio, Senão quais não é que pode são. aceitá-lo. Senão não pode. Aliás, esse é um dos grandes problemas da investigação na psiquiatria, é que não é ético incluir certos doentes em ensaios clínicos porque eles não estão capazes de Então aceitar. podemos concluir, se ele está inscrito, significa que está em condições de perceber o que é que está a À acontecer. data quando ele À assinou. data, Portanto, isto terá sido, como disse, em 2022, estamos em início de 2024, quer dizer que há 1 ano e meio atrás ele teria essa capacidade, presume-se que sim, mas sendo a doença progressiva, Claro. admite-se que agora esteja pior. Quão pior? Não é? Como É que disse tem que ir bem, avaliando. exatamente, o medicamento serve não para não serve para voltar atrás, não é Para para curar. melhorar, para curar, serve para que a progressão da doença seja mais lenta. Se está ou não a ser eficaz, não sabemos, não Muito é? bem. Saberemos depois. Como dissemos, a perícia tinha como objetivo saber se Ricardo Salgado pode testemunhar no caso de EDP. A primeira perícia tinha como objetivo saber se Ricardo Salgado podia testemunhar numa ação civil Sim. que o visa a ele e à mulher. De acordo com o que leu na comunicação social, parece-lhe que, por exemplo, os problemas de memória que são constatados por essas perícias podem levar o tribunal a não chamar o arguido qualquer um dos tribunais. Tudo é possível, não é? Se me faz a pergunta desta maneira, Tendo em conta a sua prática, o que é normal o tribunal acontecer? pode decidir não chamar, sim. Vamos lá ver. Aquilo que me parece, a interpretação que eu faço daquilo que li, é que o Dr. Salgado não está total e absolutamente incapacitado para estar em juízo. Portanto, ele não tem uma condição médica que o incapacite total e absolutamente. Pronto. E quer do ponto de vista neuropsiquiátrico, quer do ponto de vista físico. Ele poderia ter, por exemplo, uma condição médica, não é? Ter uma baixa imunidade que não lhe permitisse ir ao tribunal. Pronto. Não há uma doença infecciosa, não há nada. Pronto. Do ponto de vista agora mais neuropsiquiátrico, aquilo que parece ter sido concluído é que ele não está totalmente incapaz. Ele não está em coma, certo? Até aí não está ausente. Portanto, ele não é, tem noção de onde está, minimamente. Não é? Pronto. Estará numa fase moderada de uma demência de Alzheimer. É capaz de dizer, por exemplo, que teve uma educação francófona, que leu livros em francês. Consegue ter um discurso minimamente coloquial, mas que já é descrito como pobre, não é? Para um homem que todos nós sabemos deve ter... Mas que tem bons resultados, por exemplo, na aritmética, que tem bons resultados noutros padrões de textos que lhe foram feitos. Sim, mas repare, é um homem que é licenciado em Economia e que toda a vida dele... tratou com números, portanto é assim, ele vai estar quase no leito da morte e vai conseguir dizer seguramente o que é uma hipoteca e o que é um empréstimo. Claro. Eu não conseguiria, o homem médio não conseguiria, mas o Dr. Ricardo Salgado... O cérebro está mecanizado para aquilo, portanto vai ser das últimas coisas a perder. Claro. Portanto, é toda esta interpretação, é toda esta conjugação de dados que o perito tem que fazer para perceber que uma pessoa que consegue dizer o que é um testamento e o que é uma hipoteca e o que é um empréstimo, mas que é economista e que foi banqueiro, não é? Não é? Com certeza, mas que depois tem uma série de alterações que são evidenciáveis em provas neuropsicológicas e exames de imagem, provavelmente já não terá a capacidade que deveria, não é? Para poder estar em juízo e fazer... pronto, há aqui uma questão que é um juízo de valor, não é? É útil ouvi-lo? Isso é o tribunal que tem que decidir. Claro. Ao perito, o perito deve informar se aquela pessoa tem ou não tem capacidade mínima, pelo menos, para poder, então, ser ouvido. Uma última pergunta. Já cá esteve uma vez no Justiça Cega para falar sobre este mesmo tema, e há uma pergunta que eu tenho de repetir, porque é importante que os nossos ouvintes percebam o contexto deste tema delicado e do que é normal acontecer neste tipo de processos. A igualdade de todos perante a lei é muito importante. As duas perícias confirmaram doenças de Alzheimer, tendo em conta que a defesa não coloca em causa que Ricardo Salgado estava incapacitado ou é inimputável, portanto, no momento da prática dos crimes, ele era são, a defesa não coloca isso em causa. Sim.
quais são as consequências desse diagnóstico para o processo, isto de acordo com as regras do processo penal? O processo pode ser arquivado? Não. Arquivado, não. O processo vai seguir até ao fim, como eu já tinha dito da outra vez. A única questão que releva é exatamente aquilo que já falámos há pouco. Portanto, não está aqui em causa a questão da inimputabilidade. À data em que os factos foram praticados, não havia qualquer evidência, não é, de haver dificuldades cognitivas e que isso tivesse interferido com os factos. Portanto, não tem qualquer, aparentemente, não há qualquer relevância para os factos. Agora, a questão é que se o Dr. Ricardo Salgado for julgado e condenado, não é? Considerado responsável para os crimes pelos quais está acusado, depois coloca-se a questão que já falámos há pouco, que é, então, e ele percebe o que é uma pena? E isso só na altura, só nessa altura, que não vai ser amanhã, não é? Claro. Só nessa altura é que se deverá colocar essa questão e depois, ou os advogados, ou o próprio tribunal, o próprio sistema, mesmo que os advogados não peçam, têm mecanismos para isso. O juiz pode pedir ao Instituto, dizer, olha, há esta evidência, O há estes Tribunal de Execução de indícios. Penas, por exemplo. Exatamente, e dizer, olha, nós queremos saber se de facto esta pessoa está ou não está capaz de cumprir uma pena. E se não cumprir pena numa prisão, pode cumpri-la em casa, por exemplo. Já não, se não é influenciável pelas penas, à partida é transformado num inimputável, não é? Será transformado num inimputável e, portanto, não pode ir para uma prisão. Eventualmente ser-lhe-á aplicada outro tipo de medida, mas não uma pena a ser cumprida numa prisão. Ficará com cadastro, mas não cumprirá a pena numa prisão. Muito bem. Muito obrigado pela sua colaboração. Nada, foi um gosto. Obrigada pelo convite.